Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo nesse dia, nós viemos aqui hoje com um programa abençoado para abençoar você, a sua casa, a sua família e também aí a sua igreja. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um programa Logos. E você que ainda não nos acompanhou, ainda está apenas vendo o nosso primeiro vídeo agora nesse momento. Nós temos 2 episódios que já saíram, está ali na nossa playlist. Você pode estar lá depois de assistir esse vídeo, você pode estar indo lá e assistir aí os demais vídeos, que são Bereshit, Bará, o primeiro capítulo, e o segundo episódio é sobre o Logos. Você não pode perder, né? Esses episódios têm sido episódios poderosos aí, com ministros, né? Professores aí sendo usado e ousado aí com a palavra de Deus. Porque o propósito do programa Logos é esmiuçar textos poderosos das Sagradas Escrituras e edificar as nossas vidas. E comigo aqui, nesse dia, nós temos o nosso apresentador aqui também, nosso irmão Renato de Andrade. Que prazer, meus irmãos, a paz do Senhor, irmão, irmã, que dia agradável, que maravilhoso estar com você mais uma vez. Estamos aqui no nosso 3º episódio, né, meu Mateus? Sim, E nós temos coisas maravilhosas nesse dia aí, nesse episódio, para você aprender, para você estudar, para você se aprofundar. Então não perca, tá bom? Esteja conosco. Se você não curtiu, curta aí o vídeo, compartilha e esteja conosco até o fim, porque coisas boas e preciosas do Senhor virá para o seu coração, tá bom? Amém. E também, juntamente conosco hoje, é o nosso entrevistado de hoje, que vai nos ajudar aqui, auxiliar, no esmiuçar aqui de um texto do tema de hoje, o nosso pastor amado, querido pastor Samuel Thomas. Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, né, no TrueCast para participar dessa apresentação, que eu acredito que vai ser de grande valia para aqueles que vão ouvir, e desde já incentivamos aí a todos estar atentos e a participar juntos aí, para que nós possamos ter um ganho de forma excelente na área do conhecimento. Amém. E olha, eu queria deixar um recadinho para todos vocês que estão nos assistindo. O podcast TrueCast, ele não apenas tem o programa Logos, tá? Você pode estar indo aí, acompanhando-nos aí no nosso podcast, e nós temos outros programas também. O programa TrueCast Unicidade, o TrueCast Temas Livres e o TrueCast Experiência, né? Unicidade é voltado ali para a unicidade de Deus, né? Apresentando Jesus como o único Deus, né? O único Senhor. E também ali o tema livre, que vai tratar de diversos temas dentro da palavra de Deus e também temas aí do nosso cotidiano. E também ali o programa Experiência, que é voltado para a ação da fé, né? Milagres, né? Ministérios que foram pautados pela fé, e ali você vai estar ali assistindo ali. E dentro desses programas já saíram também 2 episódios que você pode estar indo lá assistir, que eu sei que vai ser de grande valia, vai ser edificante para a sua vida, tá? Todas as sexta-feiras, às 8 horas da noite, nós lançamos ali um episódio do programa específico ali daquela semana, tá bom? Também agora nós vamos ouvir um pouco, né, antes de nós entrarmos aqui fazer a apresentação do tema de hoje, nós vamos ouvir um pouco da vida, né, do nosso pastor Samuel, de como ele chegou até aqui,
Quanto tempo tem de caminhada, que eu sei que a estrada desse homem aí é longa, irmãos. Amém? Irmão, pastor Samuel, eu gostaria de perguntar ao senhor, quanto tempo o senhor já tem de pub, né, que é a nossa igreja, que faz parte do nosso ministério? Como o senhor chegou até aqui? Se o senhor é conterrâneo de Curitiba ou não? Conta um pouquinho da sua história para aqueles que estão nos assistindo. Bem, irmão Mateus, vamos lá. Eu não sou conterrâneo de Curitiba, mas eu sou de Umuarama, né? Cheguei aqui em Curitiba em 93. Em 98 eu comecei na IPUB, inclusive aqui nesse lugar que nós estamos. Foi aqui, minha primeira visita à IPUB foi bem aqui nesse lugar em que nós estamos. E eu já estou há 23 anos na IPUB, há 13 anos pastoreando, e Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial nessa igreja extraordinária que eu amo de todo o meu coração. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. O pastor também tem uma família abençoada que ajuda, né? Eu sempre costumo dizer que atrás de um grande homem de Deus tem sempre também uma grande mulher de Deus, né? Que é a nossa irmã Daniele. Se quiser mandar um abraço para ela, para os seus filhos. Ah, sim, com certeza, Daniela, ela é uma pessoa muito especial na minha vida, também os meus filhos, né? O Samuel e a Gabriele. E eu sou grato a Deus pela minha família, né? Pela família que o Senhor me proporcionou. E talvez vocês não saibam, mas um dos meus grandes sonhos era ter uma família. Mas havia no começo da minha juventude muitas coisas que me dizia que isso era impossível, né? E no fim Deus provou, né? O seu grande amor, a sua fidelidade, as suas promessas, que ele vai tirar o solitário do seu lugar e ele vai colocar em família. E mando aqui um abraço a Daniela, ela é uma mulher extraordinária. E Martin Luther King diz que se você não tem algo que você morreria, né, a vida não valeria a pena. E Daniela é algo por quem eu morreria. Aí, ó, ganhou Maravilha. muitos pontos aqui Ganhou hoje, pontos né? aí. Mas antes do nosso irmão Renato fazer a introdução do nosso tema de hoje, já que nós estamos falando de pastor, vamos falar de pastor no tema, né, de hoje, eu gostaria de perguntar ao senhor, né, como, né, associar a sua vida secular com o seu ministério, né, que o senhor já é pastor já há bastante tempo e o senhor tem uma família, né, sólida, né, que ajuda o senhor na caminhada e os seus filhos são bem-sucedidos, né, estão crescendo, estão estudando, a sua esposa. Como ter uma família assim diante de um ministério que é árduo, né, segundo aos olhos de todos que veem, né, a vida de um pastor? Conciliar a vida ministerial com a vida secular realmente é um grande desafio para todos nós, né? Então, em 2010, entre 2010 e 2011, quando eu assumi a igreja lá em Vila Oficinas para pastorear, me foi feita uma proposta pela igreja local, como um desafio, que eu, ao assumir a igreja, eu deveria pastorear e abrir mão da minha vida secular na questão de trabalho. E ao longo dos anos, por alguns bons anos, uns 5 anos, eu me dediquei apenas à igreja local. Depois eu comecei a me dedicar um pouco à igreja local e também um pouco ao trabalho secular, por causa das demandas, né, da nossa vida particular. Mas essa estrutura familiar, ela nos proporciona um ambiente espiritual, mas também de estabilidade, né? Quando nós temos uma esposa sábia e quando nós educamos nossos filhos no caminho do Senhor, então também isso vai gerar para nós essa estabilidade que nós precisamos para conciliar, né? Independente se nós estamos exercendo uma vida particular, fora e ministerialmente, ou se só ministerialmente, né? No presente momento, eu me dedico exclusivamente à igreja. Às vezes eu faço alguns trabalhos secular, mas isso somente para correção de receita, essas coisas. Mas eu me dedico principalmente à igreja, para pastorear a igreja. Amém. Amém. Então, o nosso irmão Renato, agora o nosso apresentador, ele vai estar aí fazendo uma introdução do nosso tema para darmos continuidade. E só um minuto, por Sim. gentileza, irmão Renato, desculpe que a Não, introdução pode falar, aqui. pastor. Falando dos filhos, né, que eu não falei, né? Sim, pode falar. Então, você pontuou a questão dos filhos, né? E eu também sou muito grato ao Senhor, né? Porque eu não sou alguém de um grau de instrução elevado, né? Mas quando nós dedicamos nossa vida ao Senhor, fica aí um recado para os pastores, né? Como um incentivo para você. Quando você dedica a sua vida ao Senhor, quando você não tem medo realmente do futuro, então Deus também vai cuidar dos seus filhos. Isso, Meu verdade. filho está encerrando a universidade agora esse ano, está se formando em ciência bênção. da computação e já vai começar uma graduação, né? E minha filha entra na federal esse ano, graças a Deus. Glória a Deus por e isso. passou com louvor.
E ela vem de um lar simples, humilde, mas eu considero que tudo isso é Deus nas nossas vidas. Sim. E é isso, né? É um grande desafio, né? Uma grande jornada, né? O senhor é um pastor jovem, né? Um pastor jovem. É uma grande desafio, mas também precisa ver o equilíbrio, né? Eu acho que o que perde na caminhada ali pastoral é o equilíbrio, ter esse equilíbrio entre a sua vida secular, que você tem uma esposa a zelar, você tem um filho a zelar ali, os seus filhos, sua família, e você também tem uma família, né, espiritual, que é a igreja, né? Então precisa ver esse equilíbrio para que isso também não acarreta para o seu filho ou a sua filha não seguir os seus passos. Não, meu pai sofrendo, só isso. Não, mas por quê? Alguma coisa está errada nisso. Mas o ponto principal que o senhor falou é que o pastor ele precisa colocar Jesus como centro principal. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Exatamente. Você não pode perder, vai ser benção. Fique aí até o final desse vídeo. É isso aí, meu irmão. É isso aí, minha irmã. Nós temos um momento importante nesse episódio. É por isso nós convidamos o pastor Samuel, porque a gente vai tratar sobre o pastor, tá bom? E tem N questões sobre o pastor e muitas dúvidas que as pessoas têm. E a gente precisa esclarecer. O Logos é para isso. O Logos é para a gente esclarecer à luz da palavra e se aprofundar. E nesse dia, nesse episódio, nós estaremos falando sobre o bom pastor. Está lá em João, capítulo 10, versículo 1, versículo 2. Se você que me acompanha aí puder acompanhar a leitura na sua Bíblia, né, me ouvir, você vai ver o que está escrito lá, que nós vamos tratar hoje. Olha o que diz João, capítulo 10, verso 1, verso 2, irmãos. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não sobe por outros caminhos. Esse é ladrão e o salteador. Verso 2, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, nesse texto, Jesus está dando um conselho sobre o pastoreado. E por isso a gente, nesse episódio, quer tratar sobre o bom pastor. Acompanhe conosco, nós vamos se aprofundar nas escrituras. E o pastor Samuel está aqui para nos dar uma direção, para nos orientar sobre o bom pastor. Dentro disso, pastor, a igreja, ela é uma instituição, eu posso dizer, uma das maiores instituições dentro da terra, na terra, é a igreja. Eu costumo dizer que a igreja, ela é o pilar da terra, é o que Jesus deixou para equilibrar a terra, né? E dentro da igreja a gente encontra de tudo, de todo quanto é tipo de posição, de cargo, de ofícios extremamente importante que Deus deixou. Mas o principal que a gente podemos dizer é o pastor, né? O principal ofício do homem dentro da igreja é o pastor. A gente considera, a Pentecostal Unida é uma igreja que ainda considera muito os seus pastores, que ainda honram muito os seus pastores e admiram os membros, né? E a gente quer, neste episódio, tratar sobre esse homem, essa pessoa, esse ministério importante dentro da igreja. E para nós iniciarmos esse bate-papo, esse Logos, né, esse episódio extremamente importante, eu queria perguntar para o senhor qual a importância do pastor dentro da igreja, né? O que é relevante e extremamente... Por que essa posição ela tá tendo tanto ataque ultimamente e também está tendo tanta desconfiança nos últimos anos dentro do pastoreado? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, né, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 4 a seguir, que esse serviço é um serviço exclusivo, né? A chamada pastoral ela é um serviço exclusivo. Nós precisamos entender determinados pontos, né? Então é por isso que está havendo muita confusão hoje e qualquer pessoa se autodenomina pastor por aí. Uhum. Mas o grau de importância do pastor, ele é extraordinário, né? Por quê? Primeiro, quando João foi arrebatado em espírito e quando ele viu todas aquelas coisas maravilhosas, e logo em seguida, quando o Senhor mandou ele escrever as cartas não foi direcionada ao grupo de membros da igreja, foi direcionada ao pastor. Então, eu já ouvi alguém dizendo que o maior legado da igreja é os membros. Não, o maior legado da igreja é o pastor, porque não existe um grupo, não existe uma igreja sem o pastor. Então, o pastor, ele é de uma importância extraordinária, né, em todos os tempos. Contanto que Jesus se comparou como o bom pastor, ele deu exemplo de ser o bom pastor. Mas, para além disso, o papel do pastor é proteger, é guiar as ovelhas do rebanho, é suprir, é alimentar. Então, o papel do pastor é muito importante, em contraste com os pastores dos dias que nós estamos vendo, diante de tantas coisas que estão expostas. Na verdade, sempre houve, né? Mas a internet trouxe à tona tudo que está acontecendo hoje. Mas o papel do pastor
é de uma relevância grandiosa, por quê? Porque nós fomos chamados e constituídos para guiar a igreja de Deus, e nós não podemos relativizar o exercício do ministério pastoral com o que está acontecendo aqui nos nossos dias. E por ser uma posição extremamente importante, as pessoas estão negligenciando esse posicionamento, tá chegando de qualquer jeito. E eu acredito ainda, gente, por base bíblica, que o pastor ele é consagrado, ele é ungido e chamado, é um chamado. Não é um trabalho simples, não é apenas, eu quero trabalhar como pastor, não. Não. Você tem que ter um chamado, tem Exatamente. que ter uma voz de Deus ecoando, chamando o seu nome, para você fazer esse ofício, né? E a gente aqui, com essa preocupação, por isso que a gente trouxe esse podcast, né, nesse dia para você, ouvinte, a gente também vê em Jesus essa preocupação, né, pastor? O capítulo 10 de João é uma preocupação de Jesus em explicar quem é esse bom pastor, como ser um bom pastor. Então, você que é ministro, você que deseja ser um pastor e você que é membro e quer honrar ainda mais o seu pastor e servir e ajudá-lo ali, vem conosco, tá? Nesse dia aí você vai aprender bastante coisas muito boas aí sobre o pastoreado, tá bom? Bem, e dentro disso, pastor, dentro dessa parábola ou metáfora que Jesus está usando aqui para poder ensinar, né, os doutores da lei, para ensinar o povo naquela época, ele cita um lugar, né, ele fala do pastor ali, mas no primeiro versículo ali, fala ali, algumas traduções vai dizer o curral, né, onde vai para as ovelhas, e outra vai dizer aprisco. O que seria esse aprisco? O que seria esse lugar aprisco? Você poderia nos dizer para nós? Sim, sim. Naqueles dias, né, os pastores de ovelhas, né, daqueles dias de Jesus, naquela região do Oriente, então havia pelo menos 2 tipos de aprisco, né? Havia um aprisco que era um cercado de pedra para as ovelhas pernoitar durante a noite, e o pastor chegava ali com as suas ovelhas, né? Talvez esse aprisco também ele era um aprisco comunitário, né? Vários pastores poderiam chegar com as suas ovelhas para colocar ali nesse aprisco, onde as ovelhas pernoitavam. E no tempo do verão, havia um outro tipo de aprisco, que já era no deserto, onde o pastor ele poderia estar exposto juntamente com as suas ovelhas, onde não havia, era no tempo do verão, não havia frio, então ele ficava ali. Então havia 2 tipos de aprisco, um deles sendo um aprisco comunitário, o outro sendo um aprisco onde o pastor poderia estar somente com as suas ovelhas, né? E no sentido espiritual, o aprisco é a igreja, né? É onde as pessoas se alimentam do Espírito, se alimentam da palavra, onde elas são conduzidas, aonde ela realmente tem um pastor para direcionar cada uma delas. E a gente tem que ter uma preocupação com isso, né, pastor? Sim. Porque a gente está com um número muito grande hoje em dia de desigrejados. Sim. E há sim uma porcentagem aí de culpa, sim, de nós. Quando nós decidimos sair da igreja, a maior culpa é nossa, nós decidimos, né? Sim. Mas há também uma culpa do pastor, por isso que Jesus se preocupa com isso. E o pastor ele tem que se preocupar de como é o seu aprisco. Sim. Qual é o tipo de alimento que ele está dando ali. Né? Como é o trato dele com as ovelhas. Porque a ovelha só fica se o aprisco for bom. Né? Se o lugar for que dê um alimento sólido para ela. E o maior cuidado que nós, como os pastores hoje, tem que tomar é isso. É de que como ele está cuidando deste lugar onde a ovelha dele está. Que mensagem ele está passando. Né? Que tipo de coisa ele está... que tipo de palavra, coisa é ruim falar esse termo, mas que tipo de palavra ele está, de alimento ele está dando à ovelha. Pastor Renato, o pastor que entra pela porta, é impossível, né, ele não ter alimento sólido, o bom trato, né, porque esse pastor ele não empurra as ovelhas, ele conduz as ovelhas. E as ovelhas vão estar seguras, né? Há um fator interessante dentro desse contexto, após durante o período da Segunda Guerra Mundial, lá naquela região do Oriente Médio. Então houve um episódio que aconteceu, que quando os soldados chegaram numa região, e a fome fez com que aqueles soldados, que eram de outras regiões, afugentasse as ovelhas de um determinado pastor que estava pastoreando as suas ovelhas naquela região. E a história conta que eles agrediram esse pastor, pressionaram ele, e afugentou as ovelhas e levou as ovelhas, né? Empurraram as ovelhas para um determinado lugar. E o pastor se recuperou, saiu em busca das suas ovelhas, encontrou as suas ovelhas,
pediu para os soldados liberar as suas ovelhas, mas o soldado não quis, sorriu deles, né? Os soldados sorriram dele, né? E ele falou assim, não, mas eu posso chamar, eu conheço as minhas ovelhas, eu posso chamar ela. E ele começou a chamar uma a uma ao seu nome. O que aconteceu? Aquelas que ele for chamando pelo nome, foi vindo até o pastor e as outras foi seguindo e ele retornou com o seu rebanho de volta. Uau. Então, o pastor, que realmente ele entrou pela porta, ele tem alimento sólido. Isso. E as ovelhas vão permanecer. Uhum. Contrapartida, vai haver aqueles que pularam a cerca, que pularam os É muros. normal, né? E as ovelhas, elas realmente não vão permanecer. Só que tem um porém. Há ovelhas que vão gostar do falso pastor. Há ovelhas que vão Sim. aderir ao seu discurso porque vai condizer com aquilo com o tipo de alimento que ela quer. Mas o Senhor está afim de pastores realmente que entram pela porta. Sim, até porque no contexto histórico, Sim. os ladrões e salteadores vinham para machucar, para ferir e para roubar as ovelhas. Sim. E muitos têm feito isso. Então, aqueles que entram pela porta, mesmo que ele venha com uma correção, Sim. ele vem com a cura também. Agora, aqueles que pulam, não. Eles vêm para machucar, para ferir, para roubar elas ali. E uma parte interessante que o senhor falou na questão da guerra aí, né? Que o pastor falou. Se eu falar, elas vêm. Paul Walsh, em uma das suas pregações, ele diz assim, ó, que entretenimento não atrai ovelha. O que atrai ovelha é a voz do seu pastor. Então, aqueles que têm gerado só entretenimento para atrair ovelha, esses são ladrão e salteador. Mas aqueles que falam e as ovelhas vêm até ele, eles estão levando eles com um alimento sólido, um alimento pautado pela palavra de Deus. E também nós vamos falar sobre aquele que representa a porta. Eles estão entrando pela porta porque eles sabem quem é a porta do aprisco. Vai devagar. Não, devagar. Vai revelando já que os irmãos não ficam até o final. Ao longo aqui não tem como não tocar nesses vai pontos, né? devagar. Mas Não tem assim, como tocar essa nesses questão do aprisco ainda, ela é muito é um assunto muito longo, assim, bem interessante de se tocar, porque eu acredito que tem um termo que o nosso pastor usou esses dias no púlpito que eu achei muito interessante. Ele disse que se tivesse que escolher um culto, um dia tiver que escolher um tipo de culto, o governo, alguma coisa acontecer e falar, não, a igreja agora só pode ter um culto na semana. Ele escolheria o culto de ensino. Então, esse é o pensamento de um bom pastor. Por quê? Porque ele se preocupa com o tipo de aprisco que a ovelha está colocada. Uhum. E isso é o que o evangelho, as igrejas e alguns pastores perderam a mão nos últimos anos. O cristão tem perdido o anseio pelo estudo. E quando a gente criou aí essa ideia do podcast, como a gente tem recebido o retorno de pessoas. E como tem sido importante o teu retorno, ouvinte. Continue aí comentando, falando. Continue, que para nós é muito bom saber disso, porque as pessoas ainda... Tem ovelhas que querem um bom aprisco, né, pastor? Basta o pastor entender como ele está fazendo, o que ele está apresentando para esta ovelha. É a obrigação do pastor ter uma boa palavra. Paulo disse a Timóteo, você precisa ter o ministério e dominar, né? Saber colocar a palavra, ter a doutrina bem pautada em você. Você tem que conhecer as escrituras. Para ser um bom ministro, conheça as escrituras. Exatamente. Né? Porque ainda nesse ponto do aprisco, nós não estamos falando de uma situação física. Não, estamos falando de uma situação espiritual. Exatamente. E na sua forma atemporal, a igreja ela atravessou os séculos, as eras e os tempos, e ela está aqui, né? E esse aprisco é a igreja, mas é a igreja verdadeira, com o seu pastor que realmente entrou pela porta. Não é esse agrupamento de pessoas que anda segundo, que se autopastoreiam e acha que aquilo é realmente ter um bom pastor, e não é por aí. Sim, e a Bíblia mesmo, ela condena isso, né? Sim. Tem um texto, né? Eu acho que eu vou ler, o senhor já trocou nesse assunto, um texto de Jeremias, que diz, Jeremias assim, ó, ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto. Jeremias 23, verso 1. Então, dispersa as ovelhas do meu pasto. Aonde está esse pasto? Aonde está essa proteção? Dentro do aprisco. Exato. Dentro do aprisco. Então, todos aqueles que não entram pela porta, que são ladrão salteador, e que faz com que essas ovelhas sejam dispersas, se encontrará com Cristo. Se deparará com ele. Não adianta. Vão ganhar muitos bens, muitas coisas aqui na terra,
mas uma hora a conta vai chegar. Porque a Exatamente. palavra já diz, olha, toma cuidado com as minhas ovelhas, toma cuidado delas, cuide E delas, uma cuide bem ovelha delas. com bom aprisco, ela não precisa de cerca. Ela não precisa de cerca, porque ela não vai fugir. Exato. Ela tem um bom lugar, né? O pastor tem membros lá que você pode ter certeza que você não precisa ficar cercando. Não, Não precisa ficar cercando. Porque ele conheceu, né? Ele entendeu e agora ele pratica, né? E dentro ainda deste assunto, deste vasto versículo, pastor, nós temos uma pergunta que ela ecoa por muito tempo e muitas pessoas têm dúvida dela. A gente queria aí um esclarecimento de um pastor experiente que conhece e convive com isso. Quando Jesus fala que haverá ladrões, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Este ladrão que Jesus fala, a gente pode aderir ele a um pastor ou ele é outro, ou ele é o diabo, como alguns apontam, ou ele é outra pessoa? Quem é este ladrão que Jesus fala? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. ok, vamos lá. Bom, a conhecer pelo capítulo 9 de João, que antecede o capítulo 10, Jesus está realmente contrastando os religiosos. Uhum. E ele falava com os fariseus e demais religiosos da sua época que tentaram afugentar aquele cego de nascença que foi expulso do templo por causa que ele foi curado por Jesus. E eles questionaram aquele cego, queria realmente que eles rejeitassem Jesus assim como eles estavam rejeitando, mas o cego respondeu, bom, quem é ele eu não sei, mas eu sei que uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo, né? Então o que acontece aqui, o ladrão, né? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e ela é muito boa para o tema, para o momento que nós estamos vivendo, né? Para os pastores deste momento. Por quê? Porque Jesus falava para os líderes religiosos da sua época que estavam presos na sua cultura, nas suas tradições, e eles realmente queriam fazer com que o ministério de Jesus, né, com que aquele tempo que Jesus estava pregando e ensinando, fosse ofuscado pelas suas próprias tradições. Então quem que é o ladrão aqui? São os líderes religiosos que rouba das pessoas o seu tempo, rouba das pessoas a atenção de ouvir Jesus naqueles dias, né, que Jesus estava ensinando. São essas pessoas. E como é que eles eram vistos? Como eles são vistos hoje? Eles são vistos aí como pessoas realmente cheias de arrogância, de prepotência, que trabalham pelo seu próprio interesse, e eles não estão preocupados realmente com as suas ovelhas. Até porque aquelas pessoas eram importantes, né? E o dinheiro não era a maior preocupação deles, mas sim a sua posição, o lugar em que eles estavam, né? A questão religiosa. Claro que o dinheiro envolvia, mas as suas posições eram realmente as coisas e as suas visões, né, de mundo que eles tinham a respeito, porque nem a lei eles obedeciam. Eles usavam a lei, mas eles estavam realmente envolvidos com as coisas que estavam em volta da lei. E isso eles queriam, então, com as suas culturas, as suas tradições, os seus costumes, e eles queriam desaprovar realmente aquilo que Jesus estava fazendo. Então eles estavam roubando o tempo das pessoas, roubando a oportunidade das pessoas conhecer Jesus, ouvir Jesus, e estava roubando o tempo, o arrependimento que estava sendo proporcionado para aquelas pessoas. E o pastor, o texto que Jesus está falando do ladrão, ele realmente é esse tipo de visão pastoral Sim. que nós não devemos ter. E nós não seremos um bom pastor se tivermos esse tipo de visão Sim. e essa atitude. Uhum. Porque realmente vai haver uma cobrança de Deus, porque a Bíblia diz, né? Quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Sim. E há um temor em nosso coração, pastor, com respeito a isso, né? Porque a gente quer abrir os olhos de liderança, de pastores, de irmãos, para esse tipo de conduta. Porque você, entrando neste contexto, você está sendo chamado por Jesus de ladrão, Sim. de salteador, daquele que machuca as pessoas, que ofende as pessoas. E eu acredito que isso, o que mais pesa nisso, está lá em Gênesis já, que é a nossa ligação de Logos. É o ego. Isso O mesmo. ego, eu acredito ser nem só o dinheiro. O que vem e faz a pessoa querer muito dinheiro é o próprio ego. Então eu acredito que o pastor ele tem que tomar cuidado com o ego, né? Porque senão ele entra nessa questão, ele se perde no que ele foi chamado. E é o que tem acontecido nos dias atuais, né? Então, se Jesus estava tratando isso lá nos seus dias, imagina o que está acontecendo agora. Sim, Então, verdade. Então, o que os pastores dos dias atuais que entram pela porta, eles têm que ter o cuidado de não deixar o seu coração ser assediado por esse momento ou por valores, porque eu não vejo em nenhum momento na Bíblia, eu não vejo, até que alguém me prove o contrário,
Eu não vejo em nenhum momento na Bíblia Deus desaprovando na vida de pastores prosperidade, Uhum. Verdade. uma vida com uma estabilidade. Eu não vejo isso. Agora, isso não está acima do ministério, né? Não é isso, não é para isso que nós somos chamados, por causa desse tipo de influência, dinheiro, poder, arrogância. Porque eu até acredito, existem muitos hoje que eles têm dinheiro, mas eles querem a posição por ter a posição, por puro ego, por pura Uhum. vaidade, entende? Para comandar, para realmente empurrar aquelas ovelhas, realmente para não fazer a vontade de Deus. E eles são dominados por esse certo tipo de coisa que não é o Senhor. E algo que o senhor falou interessante que eu acho que resume isso é apacentar a si mesmo. Exatamente. Então, pastores que faz isso, eles se apacentam a si mesmo. Eles não estão preocupados com o crescimento espiritual das pessoas. Por isso que muitos hoje não preservam mais a base que é a palavra de Deus, o ensino, né? De trazer um alimento sólido para as pessoas. Por quê? Porque senão ele vai ter sérios problemas. Se ele É. fizer isso, ele vai ter sérios problemas. Ele nunca vai levar as pessoas à renúncia. Não. Eles nunca vão falar para as pessoas que o evangelho tem a sua cruz. Eles nunca vão dizer para as pessoas que o arrependimento envolve ter uma vida nova. Eles vão empurrando. ah, a- a- À medida que a pessoa está presente nos seus cultos, nos seus entretenimentos, como foi falado aqui, à medida que as pessoas enfiam a mão no bolso para colocar no gasofilaço, para eles vai estar tudo bom. Mas não é Uhum. esse tipo de pastor que a Bíblia está falando. Verdade. E a Bíblia, Jesus, quando nos convida a pastorear, ele nunca fala por números. Não fala, ó, você vai ser pastor de uma grande igreja. Você vai pastorear milhões. Não, Jesus pede para você pastorear, para você fazer a obra. Sim. E às vezes a pessoa, por este ego, não, eu quero ter uma igreja gigante, quero ter muita gente. Ele começa a trazer entretenimento, meios e vai tirando a palavra, né, aos poucos. É o que nós temos encontrado hoje no meio evangélico, em geral. As pessoas trocando o momento mais importante do culto, que é o momento do pastor ensinar a sua igreja, para ele trazer alguém para fazer um entretenimento para a igreja, para trazer mais gente, para inflamar o próprio ego, né, pastor? Mas, pastor Renato, eu vou colocar um ponto aqui, e tem muitas pessoas que me têm como um pouco radical, mas eu preciso dizer isso aqui. Eu diferencio igreja de facções religiosas, Isso. entende? Também. E a facção religiosa, né, nós temos um presidente que entende muito mais do que eu, daquilo que eu vou falar agora. Uma facção criminosa, ela é menos letal do que uma facção religiosa. Porque a facção criminosa tem poder de matar o corpo. A facção religiosa tem poder de matar a alma. Uau. Exatamente. Verdade. Então, se nós fazermos as duas comparações, não fazendo apologia de forma alguma, longe de mim tal coisa, mas nós temos que preocupar, sim, com essas facções religiosas que nós, às vezes, chamamos de igreja, e não são, É. entendeu? São como você pontuou. Então há uma grande preocupação em ter uma grande igreja com muitos números de pessoas, e se isso for o foco para a salvação, amém. Agora, se isso é para massagear o meu ego, se é para encher o meu bolso, se é para me manter na posição, isso é facção religiosa. E Paulo, ele falou de uma forma muito contundente contra essas facções. Então, facções religiosas e igreja são duas coisas bem diferentes. Exatamente. E eu tenho sempre costumado a falar que aquilo que Jesus Cristo veio derrubar, Uhum. dissipar, nós estamos trazendo de volta de novo, que é a religiosidade. Exato. Entendeu? Aquilo que Cristo veio para acabar, para destruir, veio, pregou para eles, ensinou a eles, falou: olha, vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês fazem o dízimo, a oferta, tá bom, mas e o amor, e a misericórdia? Né? Jesus cansou de falar isso para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da lei, mas e Cristo veio para destruir isso. Só que hoje, depois da cruz, no pleno século XXI, que agora nós temos a plena palavra, o pleno conhecimento, nós estamos trazendo isso de volta. E Jesus, ele está nos chamando de novo para ter ciência de que ele quer um bom pastor. E pra gente Ele concluir quer. esse ponto, quero deixar um versículo, né? Para os pastores, para os irmãos. Jesus, em Marcos capítulo 10, verso 45, ele dá o bom exemplo de como ser um bom pastor. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por resgate a muitos. Então, Exatamente. ser pastor é servir. Se eu não estou servindo, eu estou enquadrado na questão do ladrão e salteador. Estou roubando das pessoas. Uhum.
né? Eu estou roubando o tempo, como o pastor falou, A oportunidade. a oportunidade de pregar a palavra, a força, a oportunidade de ensinar, de estruturar uma família. Eu estou roubando. E eu sou um ladrão se eu não estou exercendo o ofício que Jesus me colocou no altar. Eu sempre digo, pastor Renato, o pastor, ele sabe se ele foi chamado. E se ele foi chamado, independente dele estar trabalhando diretamente ou indiretamente, ele tem que se comportar como tal. Uhum. Ele é pastor. Entende? Ele não pode se... Porque o pastor hoje, agora eu tô falando de pastores verdadeiros que entraram pelas portas. Esse tipo de pastor sofre bastante. Sofre. Ele sofre bastante. Porque ele é alguém que, na sua grande maioria, ele está sendo perseguido, ele está sendo visto a todo momento, ele está sendo desvalorizado. Por quê? Porque ele vai conduzir as ovelhas para pastos verdejantes. Ele vai conduzir a ovelha para aprisco realmente, que vai nutrir essas ovelhas. E aí, dentro desse aprisco, tem uma série de coisas que nós poderíamos pontuar em um outro tempo. Mas esse pastor verdadeiro, ele é um pastor realmente que ele vai pagar o alto preço, como Jesus pagou, por pastorear de forma legítima. De forma legítima. Amém, amém. Já que nós estamos aqui, e essa primeira parte foi só o verso 1, e demos uma pincelada ali no verso 10, né? Sim. Fala do ladrão. Então, o ladrão ali, que o texto está se referindo, não é o diabo, mas sim deixa pastor. claro. É. Tá? Porque às vezes as pessoas usam esse texto. O ladrão veio para matar, roubar. O diabo veio para isso, nós já sabemos. Mas o texto aqui está dizendo que é o pastor. Está dizendo o pastor ali. O diabo faz isso, mas o texto fala que é o pastor que está fazendo isso. Que é o pastor que está fazendo isso. O pastor que está fazendo isso. O mau pastor está fazendo isso. Exatamente. E agora, indo para o verso 2, o versículo 2 diz assim, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Já que a gente está falando muito de porta, entra pela porta, entrou pela porta, fala aí um pouco pro pessoal o que é essa porta, o que representa essa porta. Olha, gente, eu quero falar para vocês que vocês me embranqueceram os meus cabelos com essa pergunta um pouco. Ok? Quem é a porta? Se Jesus é o porteiro, ele precisa de alguma porta, né? Se ele é o porteiro, né? Se ele é aquele que deu a vida por suas ovelhas, por que ele precisaria de uma porta? Mas, analisando um pouco sobre essa questão, quando se fala sobre a porta, né? Eu entendo o seguinte: há algumas respostas, algumas alusões para essa porta, né? Uma dessas portas para os judeus era João Batista. E ele chegou, ele foi à porta, ele abriu o caminho para que aquelas pessoas ouvissem o evangelho, né? Ao longo do seu tempo, né? Um outro ponto que nós poderíamos destacar para ser essa porta é o próprio evangelho. Mas eu acredito que essa porta realmente é o Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, é ele que traz, que comove no coração das pessoas para o arrependimento. A exemplo de Pedro, quando pregou para aquelas pessoas, enquanto ele estava ouvindo, né, após o derramamento do Espírito Santo, enquanto ele estava ouvindo as suas palavras, né, ali aquele 120, quando receberam o Espírito Santo, e a multidão começou a ouvir a pregação de Pedro, então o compungir do coração de cada um deles já era uma ação do Espírito Santo para que eles passassem pela porta, que era entregar as suas vidas a Cristo. Então, na minha maneira de ver e entender, essa porta é o próprio Espírito Santo. Porque se Jesus é a porta, então, se Jesus ele é a porta, o Espírito Santo é esse porteiro, né, que está conduzindo as pessoas para entrar nessa porta, que é Jesus. Então, dentro desse verso, né, que o Mateus perguntou, a gente entende que a porta é Jesus primeiro, né, pastor? Sim. Que você entra. Isso. Que ele diz em João 14,6. Né? Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. Né? E como que as pessoas podem ter conhecimento disso à luz de um pastor? Sim. Como que o pastor precisa apresentar esta porta, pastor? Assim, no momento que ele está ensinando e pregando. Porque hoje em dia, as pessoas têm tirado essa porta. Uhum. Têm tirado essa porta das pessoas dentro da igreja. Sim. Por que eu digo isso? Como um pregador, eu amo. O que eu mais amo, irmãos, quem não me conhece, né? É pregar a palavra. Pregar, ser um pregador mesmo. Independente do lugar, numa casa, na rua, no púlpito. O que eu gosto é pregar a palavra. E o que dói no meu coração é eu estar ouvindo alguém ministrar e ela não apresentar a porta. Que é o evangelho, que é Cristo. E deixa eu fazer uma correção aqui.
Eu tô respondendo quem é o Outra- porteiro uma e não porta. quem é a porta. Mas a porta, com certeza, Jesus está falando, né? Eu sou a porta, né? E se alguém entrar por mim, este entrará e ele vai encontrar alimento sólido. Agora, como apresentar Jesus para as Isso. pessoas, né? Olha, nós viemos de uma geração. Eu costumo dizer que nós não podemos colocar a Bíblia num saco e bater na cabeça das pessoas para apresentar Jesus, né? E eu participei de uma geração dessa forma, que Jesus era apresentado em forma de pancadaria, de discussão, de você está errado e eu estou certo. Era eu não quero usar o termo que é usado, mas é tipo assim, eu salvo contra você religioso, e você tem que vir para o meu evangelho, porque o meu evangelho é que salva. Não quero usar os termos aqui. Mas a porta é Jesus. Como eu apresento Jesus para as pessoas? Através da sua palavra. Eu apresento ele com amor. Apresento ele como a única opção de salvação para a pessoa. Quando Pedro pregou sobre Jesus e as pessoas entrarem em arrependimento, em Atos capítulo 2, Pedro não obrigou as pessoas. Foi eles que interromperam Pedro. Então o que é que nós devemos fazer? Arrependei-vos cada um de vós. Uhum. Seja batizado em nome de Jesus. Entra pela porta. Se vocês vão entrar pela porta, vocês vão ter a salvação. Então nós apresentamos Jesus como Salvador, como aquele que detém o poder de salvar, de libertar, né, de tirar a pessoa lá do seu mundo de pecado e realmente trazer para eles salvação. Dentro desse assunto, irmão, eu já vou passar Eu pro acho que eu Mateus. desliguei aqui, ó. Não, tá tudo certo. Tá certo? Tá certo. Beleza. E dentro desse assunto, sobre João 10, eu até fui me aprofundar um pouco mais historicamente sobre, né, o assunto que a gente ia trazer. Quando Jesus entrou neste lugar, nesse local que ele estava, alguns historiadores descrevem dizendo que era ao lado do cenáculo, do grande templo. Então Jesus tentou ir para o templo, mas tinha tanta gente que ele não conseguiu acessar a porta do templo. Então ele entrou pela porta apertada onde ficam as ovelhas, do lado do templo. E eu fiquei meditando nisso, sabe? E às vezes as pessoas apresentam uma porta gigantesca. Não é por aquela ali que Jesus apresenta para você entrar. Ele diz: a minha porta é estreita. O caminho é estreito, o acesso a gente pode assim intercalar que é largo, né? O evangelho é para todos. Mas quando se vai entrar realmente pela porta, ela é apertada, porque ela vai requerer de você algumas coisas para deixar antes de entrar por ela. Né, pastor? Porque Jesus fala que largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, mas a porta dele é estreita. Então todo mundo estava lá dentro do templo, mas não tinha lugar para Jesus. Jesus entra pela portinha, pelo espacinho que tinha onde estavam só as ovelhas. E por isso que ele dá essa parábola, né? Que o pastor, o verdadeiro ovelha vai entrar pela porta do seu pastor, do pastor verdadeiro, daquele. Até porque, pastor Renato, a única porta legítima para a salvação é Jesus. É Jesus. Uhum. Não tem outra porta para nós entrarmos. Ele é a salvação, né? Exatamente. Eu costumo dizer que hoje nós temos implementado muito para apresentar o evangelho. Temos feito, querendo fazer algo mirabolante para pintando a porta, colocando a maçaneta de ouro para poder apresentar o evangelho. Mas nós vemos que Cristo, no seu ministério na terra, ele era simples. Quando precisava subir um nível na sabedoria, ele subia o nível da sabedoria com os doutores da lei, mas quando ia apresentar o evangelho para aqueles que eram simples, ele apresentava com parábolas do cotidiano para trazer um ensinamento espiritual e moral para o povo. Só que hoje, o mundo aí fora, né, o mundo gospel e outras coisas aí fora, querem criar uma porta toda pintada, toda enfeitada para se apresentar o evangelho. E aí por isso que muitas pessoas hoje têm a dificuldade de apresentar o evangelho, porque não, eu tenho um pouco de conhecimento, mas Paulo diz assim, que haja entre vós o mesmo espírito. Eu criei e por isso eu anunciei. Então, quem é a sua base de fé? Você crê em quem? Sim. Em Cristo. É só ele que você precisa apresentar. É só ele que você precisa apresentar. Então hoje a gente acaba minando um pouco essas pessoas que têm um pouco menos de conhecimento, às vezes está começando, mas ela tem um âmbito de eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas, eu quero... Só que às vezes a gente acaba enfeitando demais e aí acaba minando um pouco essas pessoas que só precisa anunciar a Cristo, porque ele é a porta.
Ele é a porta. Esse Ele era é a porta. o papel dos fariseus, né, o irmão Mateus. Os fariseus enfeitavam a lei, enfeitavam as tradições em volta da lei, todas aqueles costumes que estavam lá em volta da lei. E daí, quando Jesus chegou, eles não puderam ver a porta, Uhum. porque eles estavam ali esmiuçando e mastigando aquelas coisas e tentando fazer as pessoas assentar na cadeira de Moisés quando eles mesmos não sentavam. Uhum. Então, os religiosos costumam fazer essas coisas, mas o evangelho realmente, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é influenciador, né? Ele pode transformar o ser humano Verdade. por dentro, né? Verdade. É isso aí. Então, até aqui, você que está nos assistindo, nós vimos qual a importância de um pastor dentro da igreja. Nós vimos aqui o significado, o que significa o aprisco, né? O que está dentro dele, né? O que nos conecta, né? com o aprisco. Nós vimos também aqui o que é o ladrão e o salteador. E também vimos aqui quem é a porta nesta parábola, que é Cristo. Cristo é a porta. E vimos também o símbolo do pastor aí dentro desse contexto, né? Qual é a importância dele em conduzir as ovelhas, né, para essa porta, levando o evangelho de Cristo, que é a sua palavra. Um evangelho simples, mas que é sólido, que entra no coração das pessoas e faz ali a mudança por completo. E também agora eu queria fazer uma pergunta ao nosso pastor Samuel. O que são essas ovelhas? Do verso 2 ainda, falando, que ele diz assim, ó, aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Então, o que são essas ovelhas? O que elas representam? Quem elas estão representando? Uhum. Bom, essas ovelhas, elas representam a igreja. Elas representam realmente aqueles que vão ouvir a palavra. E eles vão assimilar a sua palavra no seu coração e eles vão seguir o pastor. Porque o que o versículo está dizendo? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então a tua pergunta é, quem é essas ovelhas? Uhum. Essas ovelhas realmente são aqueles, porque Jesus fala que ele já tinha algumas ovelhas e que muitas ainda iriam chegar, né? Que eu creio que ele estava falando dos gentios, de pessoas espalhadas por todo mundo. Então as ovelhas de que Jesus fala, ele está falando das pessoas, estava falando da igreja, daquelas pessoas realmente que iam ouvir a sua palavra, iam seguir a voz do pastor, iam obedecer a voz do pastor, e eles iam realmente compor a igreja de Deus. E essa semana eu até ouvi uma pessoa conversando comigo a respeito disso, de outra denominação, de uma igreja que ela prega algo que a gente pode declarar e determina como heresia, e eu ensinando ela, né, para tentar abrir os olhos dela a respeito disso. Então eu fiz essa pergunta para ela. Uhum. E quando Jesus diz em João 10 sobre as ovelhas, quem é essas ovelhas? E ele foi muito contundente e falou para mim, as ovelhas é a minha igreja. Eu falei, mas só vocês? Sim, só nós. Falei, não, mas você está equivocado. Porque o texto de Jesus está dizendo que é todos que virão após ele. Uhum. E ele ainda diz um segredo ali no verso 2 que o pastor acabou de falar. Que ouvirem a sua voz. Uhum. Se você disser que é só você, e os outros que ouviram a voz? Uhum. Que é só a sua igreja e os outros. Então, a gente não está aqui no podcast para determinar uma igreja salva. Né? Há uma denominação, Sim. perdão. Uma denominação salva. A gente está aqui para determinar quem ouviu a voz do verdadeiro evangelho vai entrar pela porta, né, pastor? Exatamente. Do verdadeiro evangelho, que é o arrependimento, batismo em nome de Jesus e receber o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelho. Você entra por ele e você recebe o seu perdão e caminha em santificação para a salvação. E eu acredito, pastor Renato, que essas ovelhas, elas são centenas de milhares Isso. no meio de milhões de milhões. Uhum. E elas estão aí. Isso aí. A exemplo das ovelhas que eram cuidadas pelos pastores lá no Oriente, que era colocada num aprisco comunitário, e ela estava entre as outras ovelhas, mas as ovelhas do pastor, que era legítimo, conhecia a voz dele. Então, mesmo no meio de centenas de ovelhas, no meio daquelas ovelhas, havia as ovelhas do seu verdadeiro pastor, que sabia ouvir a voz dele. Então, na pergunta anterior que o irmão Mateus fez, sobre essa questão do posicionamento dessas ovelhas, quem são essas ovelhas? Essas ovelhas realmente elas estão espalhadas em vários pontos do globo e elas estão sendo chamadas por verdadeiros pastores e elas estão entrando pela porta e é o papel da igreja acolher essas ovelhas para que realmente elas possam ter alimento sólido.
E eu quero fazer uma pergunta paralela ao pastor. É simples, tá, pastor? Mas paralela a isso daí. Na sua visão como pastor, né? Eu também pastoreei por um tempo e tenho experiência disso no altar pregando, o Matheus também. É muito difícil, né, pastor, quando você ou nós estamos ministrando, o pastor está ensinando, você vê que as ovelhas não estão te ouvindo, né? Então eu queria que o pastor falasse um pouco disso, como que é importante a ovelha ouvir, né? Você, assim, a sua visão como pastor. Por que é importante a ovelha ouvir, que Jesus diz, aquela que me ouvem, ela entra, né? Eu gostaria de citar, a gente falar um pouco sobre isso, não está na nossa linha aí Sim, de Foi muito estudo aqui importante. hoje, mas eu acredito ser importante, porque as pessoas estão perdendo esse time, esse cuidado. E eu costumo dizer, nós precisamos cuidar com o que a gente ouve. Ó, você que está nos ouvindo, está ouvindo bem hoje. Né? Está ouvindo aí bem, porque você está ouvindo algo bom para sua alma. E Deus disse em Deuteronômio 6,4, né? Ouve, Israel. Primeira ordem de Deus, ouve. Então, assim, pastor, qual que é a importância aos olhos de um pastor para a igreja ouvir ele? Ouvir a mensagem que ele está trazendo de Deus? Olha, eu vou aqui dizer que essa pergunta não é paralela. Ela é uma pergunta excelente. Aham. Nos dias de Jesus, né, a observar os dias de Jesus, quando ele pregava, quando ele ensinava, uma multidão se reunia para ouvir Jesus. E eu acredito que no meio daquela multidão, né, existia ali centenas de ovelhas. Há historiadores falando que às vezes Jesus estava cercado por cerca de 20 mil pessoas que estavam seguindo ele. Aliás, que estava juntamente com ele, ouvindo a sua palavra. Mas quem eram os seus reais seguidores? Eram 12. Né? Estou me lembrando aqui do bispo Chester. Nós queremos discípulos ou queremos membros, não é verdade? Então veja bem, a tua pergunta é uma pergunta interessante. Por quê? Porque às vezes, nós já comentamos aqui que às vezes o pastor pode afastar as pessoas do rebanho. E é uma realidade. Sim, É uma verdade. realidade. Mas na sua grande maioria, as ovelhas que estão lá naquele rebanho, na qual o seu legítimo pastor tem pagado um preço pelo ministério, e ele tem pregado para aquelas ovelhas, tem ensinado aquelas ovelhas, e quando ele vê que aquela ovelha não está ouvindo, talvez ela nunca foi ovelha. Nossa. Ela faz Uhum. parte do grupo dos bodes. Talvez ela nunca foi o trigo. Talvez ela faz parte do grupo do joio. Porque quando Jesus conta essa parábola, falando um pouco de coisas paralelas, Jesus fala que o trigo estava lá, mas chegou o inimigo e plantou o joio e não tem como tirar, porque senão vai arrancar. Você vai tirar o joio e acaba arrancando o trigo. Então, as respostas para essa tua pergunta, ela pode tomar o Trucast aqui o resto da tarde. Entende? Porque realmente Isso é bom. é muito difícil para o pastor ele pregar, e o pastor conhece as suas ovelhas, o pastor Sabe tem quem obrigação ouve, de quem não conhecer, e é natural ele observar quem está ouvindo e quem não está ouvindo. Tem um tema que um dia Deus me deu pra ministrar, que eu ministrei, foi uma benção, assim. Muitas pessoas depois vieram falar que realmente precisavam entender aquilo. E eu preguei sobre você está ouvindo ou escutando. Há uma Exato. grande diferença. Isso é muita Uhum. diferença. Há uma Verdade. grande diferença. Então, há aqueles que ouvem e há E os que aqueles que escutam. escutam. Ouvir, a Bíblia nunca fala escuta. A tradução que fala escuta, tome cuidado. Ouvir é pôr no coração. Ouvir, a Bíblia sempre vai falar ouvir, porque vai cair pro coração. Escutar vai passar aqui e vai vir aqui. E você vê as cartas de Apocalipse. Aqueles que têm ouvidos, Ouça. ouça o que o Espírito diz. Ezequiel Aí- 37. Diga É. aos ossos que ouçam. Mas ainda dentro dessa pergunta, Né? pastor Renato, é importante que o pastor não se abale com esse posicionamento. Exatamente. Ele deve continuar pregando, Uhum. ensinando, zelando por essa ovelha que não quer ouvir, porque a ovelha não é Sim, dele. Isso mesmo. Ela não é dele, entende? E nós não sabemos, né, se essa ovelha, ela vai... eu falei aqui que talvez ela pode fazer parte do grupo dos bodes, talvez ela pode fazer parte do grupo do joio. Então, por nós não sabermos em que grupo ela está, também tem o momento que ela pode estar enfrentando Isso, situação da vida, né? a situação da vida, entende? Mas, assim mesmo, se essa ovelha, nas suas dificuldades, nos seus extremos, se ela ouvir a voz do pastor, ela vai ter cura, Uhum. ela vai ter alimento. Então, é uma escolha que essa ovelha ela vai fazer a depender das direções que o seu pastor está te dando. Mas o sentimento, né, o sentimento do pastor em relação a isso
é um sentimento de tristeza, de são sentimentos, ah, são muitos sentimentos que tomam conta do nosso coração neste momento. E às vezes, o pastor não tem outra coisa a fazer a não ser intensificar a sua oração por aquela ovelha. Uhum. Porque ele não sabe o que está acontecendo ali. E existem pessoas hoje, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? As pessoas têm recorrido muito a outras alternativas ao invés de conversar com o seu pastor. Verdade. Ao invés de ouvi-lo. relacionar um pouco mais com Verdade. ele. Uhum. Qual que é o papel do pastor? O pastor, ele é pastor do grupo, mas ele é o pastor individual de cada uma. Uhum. Ele vai ouvir cada ovelha separadamente, entender os seus problemas, né? Oferecer solução para os seus problemas. Mas na sua grande maioria, a gente vive um momento muito triste hoje da história da humanidade, onde o amor de muitos estão se esfriando por causa da iniquidade. E o que é a iniquidade? A nossa própria vontade. Então a nossa vontade também faz com a vontade das ovelhas. Recentemente escutei um pastor amigo nosso falando que ovelhas são débeis. Elas não enxergam direito, Ih, né? verdade. Elas andam meio ao léu. É o Então, instinto ali de ouvir. é o instinto de ovelha. Então, se essa ovelha, ela está nesse quadro que o pastor observa que ela está, e ela não está atenta à palavra, rejeitando a palavra, ele deve intensificar a sua oração, ele deve procurar essa ovelha, conversar com essa ovelha, e claro, o pastor deve ter o discernimento do Espírito Santo para o que está acontecendo, e há situações que ele tem que deixar Deus agir. E os irmãos que nos ouvem, você, irmão, irmã, eu creio, acredito no meu coração que vai ter pessoas nos ouvindo aí que estão passando uma situação difícil. Ouça seu pastor, ouça aquela mensagem de domingo, ouça os conselhos dele, o ensinamento dele, ouça, não escute não, ouça, porque essa mensagem vai entrar no teu coração, vai te mudar e você vai ser uma nova pessoa, uma nova ovelha. Você vai ver que o que você via da igreja não era realidade, era algo do inimigo, do seu pensamento, contra a sua própria denominação, e o seu pastor quer o seu bem sempre. Sempre ele vai querer o melhor para você, para sua alma. Então, a ovelha tem que ouvir. É isso que Jesus tá falando, né? A ovelha tem que ouvir. É muito importante isso, né? E eu acho que o que tem acontecido hoje, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, é até uma questão de a pessoa ela até é ovelha, né? Faz parte da igreja, exerce talvez liderança ou talvez não, mas ela sempre teve ali um tempo ativo, né, na igreja, na casa do Senhor. Só que aí tem aquele momento que ela se torna insubmissa. E como lidar com isso, pastor? Porque ela, ao mesmo tempo, ela para de ouvir e ela agora começa só a escutar. Ela só escuta, porque ouvir é diferente de escutar. E ela para de ter essa questão de ter uma sensibilidade de ouvir, e agora no coração dela ampera a insubmissão, que é o que acontece com as ovelhas, quando elas se perdem, aí o pastor vai lá, puxa ela, traz de volta, precisa ter esse cuidado com ela. Mas como lidar? Eu sei que não está na pauta, mas Não, é algo vamos que lá. tem acontecido Vamos muito. lá, segue aí o vamos lá. Espírito. Eu acho que é Segue o algo que tem Espírito Santo. acontecido muito hoje em dia, na questão da insubmissão. Não é o tema hoje, mas como lidar com isso dentro do pastorado? Então, veja bem. Esse é um dos maiores desafios dos pastores. Porque cada pastor tem a sua maneira, o seu jeito, a sua personalidade de pastorear. O espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, mas cada pastor ele tem a sua chamada, e a chamada do pastor fulano é diferente da minha, a minha é diferente da do fulano, e daí por diante, né? A maneira como nós estamos conduzindo. E cada pastor reage de maneira diferente a essa Sim. circunstância. A maneira que eu reajo a essa circunstância, com insubmissão, e a ovelha só está escutando e não está ouvindo mais, como o pastor Renato pontuou bem. E como que eu lido com isso? Isso é frequente na vida de pastores. E eu acho que aqui, falando do meu ministério, eu sou um pastor muito próximo das ovelhas. Eu gosto de estar próximo, de conversar, de entender o que está acontecendo. Eu procuro um por um. Não que eu tô lá, como que eu posso dizer para vocês, procurando um ponto na ovelha, mas eu quero saber como ela está, porque eu sou responsável por ela, Uhum. né? E quando eu vejo essa resistência, né, na ovelha, eu ainda insisto um pouco mais, mas chega um tempo que eu uso lá a vara, aliás, eu uso o cajado para poder tirar do perigo, eu vou usar o cajado para trazer para perto,
Mas no outro ponto eu vou usar a vara para dar uma direção. E eu vou usar a palavra para direcionar o porquê da insubmissão, o porquê desse tipo de comportamento. Eu vou usar a palavra de Deus com amor, claro, né, com amor, com oração, com diálogo, né. Eu tenho essa minha cara meio feia, meio Uhum. fechada, né, mas eu sou uma pessoa muito acessível com as ovelhas no meu ministério. E eu chamo a ovelha para perto, tento entender o que está acontecendo, e se continuar a resistência à insubmissão, o meu papel é orar por essa ovelha, porque eu não salvo ninguém. Eu não Verdade. tenho o poder de salvar, né. E é uma situação que nós pastores realmente precisamos ter o cuidado para não deixar saber. chegar nesse ponto. Isso, Mas verdade. se chegar, não é nossa responsabilidade salvar ninguém, porque às Verdade. vezes há pessoas, há ovelhas que elas vão por uma razão, por N razões, elas vão escolher um outro tipo de caminho, depois de anos de experiência, depois de anos de trabalho, e daqui a pouco, se o pastor ele não está fazendo algo de acordo com a vontade que ela está naquele momento, com a visão dela naquele momento, então ela vai frear, né, a sua produção, e ela vai deixar o pastor ali falando, e isso vai acontecer até a volta de Jesus. Até porque Jesus passou por isso, né? Se a Aham. gente for pegar o texto da última ceia de Jesus, Sim. né? A última, e os discípulos estavam cientes disso, já estava avisando, né? A última ceia, ele olhou para Judas na mesa e disse: faça o que tem que ser feito. Ele, ele, ele corrigiu Judas, ele revelou que era Judas. Sim. O que Judas estava no coração, que ninguém sabia, ele revela, e mesmo assim Judas sai da mesa. Gente, Judas sai de uma mesa da Meu Deus. ceia Uhum. e traz Jesus mesmo assim. Então, entrega a Jesus. Então, o que acontece? Às vezes, os pastores, vai encontrar membro assim. Que Vai. ele senta na mesa, aconselha a pessoa, e ela é capaz de levantar e sair e fazer o que Judas fez também, né? A semelhança. Uma das coisas que nós, principalmente nós pastores, né, estamos falando hoje sobre o bom pastor, e relativamente falando do pastorado, do ministério, de pastor, uma das coisas que nós precisamos entender, às vezes, as pessoas que vão se opor a nós não são pessoas que estão lá fora. Uhum. Sempre O será. que aconteceu na casa de Jessé, né? Então, quem se levantou contra Davi? Foi os seus próprios irmãos. Uhum, isso aí. Não foi o rei no seu primeiro momento, foi os seus próprios irmãos. O que aconteceu com José? Venderam o camarada, mentiram pro seu pai, mataram o animal, colocaram sangue na túnica, entregaram lá, entendeu? E venderam ele para os ismaelitas. Então, às vezes, pastor tem que ter a seguinte ideia feita na cabeça dele. Ele foi chamado por Deus? Foi. Então ele precisa pastorear segundo a vontade de Deus, e ele tem que estar pronto para todas essas coisas, e ele nunca pode esquecer que tudo que ele fizer tem que ser com amor, Amém. até a correção. Glória a Deus. Benção, benção. Tá sendo maravilhoso esse Isso é. estudo. Compartilha essa palavra, aquilo que você está debulhando aqui, se alimentando. Eu sei que vai ser de grande bênção, né? E nós só estamos no verso 2. 2 ainda. E também, irmãos, comente aí. Vamos interagir. Fale aí se você tá tendo dificuldade como membro, como ovelha, que é a nossa pauta agora. Uhum. Fale, ó, irmãos, orem por mim. Nossa, como eu aprendi aí. Eu vou tratar algumas coisas com o meu pastor, vou conversar com ele, né? E você que é pastor e ministro também, seja humilde aí, fale, né? Se abra, fala, ó, eu aprendi aí como é importante meu ofício e como eu tenho errado, né? Porque às vezes, pastor Renato, nós como pastores temos uma tendência, ser dominadores das ovelhas. A gente quer dominar, e nós não dominamos. Não são nossas, Não né? são nossas, elas são do Senhor. E se elas são do Senhor, nós temos que ter o maior cuidado com as ovelhas dele, né? Isso é verdade, isso é verdade. Nós não se apacentamos a nós mesmos, mas cuidamos de ovelhas, né? Sim. De ovelhas. Eu E isso é aprendi algo novo ainda, Matheus, desse assunto, com o meu pastor, bem novo, quando eu me converti. E ele ensinava que você sempre tem que ter alguém sobre você, né? Então, nós, irmãos, pastores, independente do seu posicionamento no reino de Deus, sempre tenha um pastor. Sempre. Independente se você é um pastor. Mês passado eu estava conversando com o meu pastor em uma reunião e ele disse que ele é pastor de uma igreja local, pastor presidente distrital e tem um pastor sobre ele. Uhum, Então, verdade. muitos pastores olham para ele e dizem, não preciso. Uhum. Por que eu vou ter um pastor sobre mim? Não preciso dar satisfação, não preciso que ore por mim, que me dê conselho, não preciso, porque olha onde eu já estou. E não é isso. Não. O evangelho não é isso. O evangelho não é onde você está, é onde você quer chegar.
né? Eu quero chegar até o céu. Não é a posição Esse é o aqui, objetivo. né? Então, não é onde eu estou, é onde eu quero chegar. Então, todos nós precisamos ser ovelha. O pastor é ovelha, né, pastor Samuel? Opa, claro. Chega um momento que o pastor é ovelha, Sim, né? Depois que você desce do púlpito, você é a ovelha de um pastor. exatamente. Tem um pastor. Então, todos nós somos ovelha, né? Então, nós temos que tomar essa palavra hoje aí, tome ela no seu coração e seja uma ovelha que ouça a voz do seu pastor. Amém. Amém. Então, agora partindo para o verso 3, Uh. versículo 3, diz assim, ó: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, o senhor já deu uma pincelada, mas como a gente está pontuando, né? Quem seria o porteiro? Ok. Na verdade, é que não foi uma pincelada que eu dei, né? Eu estava eu fiquei tão preocupado com essa pergunta, porque até então, eu digo para vocês que eu nunca tinha estado atento a esse ponto do porteiro, né? E quando essa pergunta caiu, os meus cabelos branquearam aqui nas suas laterais. Né? É o que eu conversei com o Matheus, a gente É. se reúne, né, irmãos, para conversar sobre o tema, por ser um profundo. Isso. E a gente colocou isso daí, falou, vamos colocar isso daqui, que isso aqui é muito importante para todos que ouvem. Mas eu agradeço. Eu acredito, né, que vocês foram direcionados pelo Espírito Santo para Amém. colocar esse ponto aqui, porque isso é importante. Uhum, Isso é muito verdade. importante, né? E aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 3, me permita ler o versículo por gentileza, que diz assim, ó: para esse o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e guia para fora. Então, como eu faço a analogia aqui desse porteiro? Como eu havia pincelado aqui anteriormente, né? O evangelho é uma das portas, Uhum. né? Nós podemos dizer que para o judeu, João Batista foi uma das portas que estava lá. Mas, ao meu ver, e eu quero ter humildade suficiente aqui, se não for, vocês me falam, mas ao meu ver, esse porteiro é o Espírito Santo. Porque ele convence o homem do pecado, né? É ele que tem o poder de transformar, né? É ele que nos dá uma nova natureza. E ao longo das pregações, né, dos discípulos, dos apóstolos, ao longo do tempo dos seus ministérios, nós vemos eles pregando, apresentando Jesus como a porta, e o Espírito Santo agindo no coração das pessoas e conduzindo as pessoas até o arrependimento, fazendo com que eles passem por essa porta gloriosa que é Jesus. Então, ao meu ver, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o porteiro, o papel dele é orientar. Nós chegamos na República Xaxim, tá lá os porteiros, tudo identificado, certinho, e ele vai orientar qual é o lugar certo, o lugar para sentar, né? Se eles percebem alguém ali orando, eles vão conduzir para o altar. Então, na minha humilde opinião, esse porteiro principal, entre os tantos que é apresentado, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo que é ele que convence Sim. o homem do pecado, da injustiça. Então o porteiro, ele abre a porta, o pastor, ele ecoa a sua voz e as ovelhas ouvem ela. Ouvem a voz. O porteiro, ele é sim, pastor, o Espírito Santo. É isso Graças mesmo. a Deus. E a gente tem por entendimento por causa desse texto de João, Sim. que Jesus disse que o Espírito ele nos conduzirá para Uhum. toda a verdade. Toda a verdade. Quem é a Exatamente. verdade? João 8,32, que é o nosso tema. É, isso mesmo. Né? Uhum. Então, o porteiro é o Espírito Santo. Então, como é importante o pastor ter o Espírito Santo, né, pastor? Eu fiz até uma pontuação aqui, ó. Capítulo 10, versículo 9, Jesus fala, eu sou a porta. 14,6 ele fala, eu sou o caminho, Uhum. eu sou a verdade. E João 16,3 diz assim, ó, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então, ao meu ver, não teria como não ser o Espírito Santo. Se Jesus é a porta, quem seria um porteiro mais importante do que ele para trazer alguém até Seria ele? algum anjo, ó. O próprio Espírito. Isso é verdade. É isso aí. E esse porteiro, ele é importante para a vida cristã. Sim. A pessoa precisa que o porteiro lhe abra a porta do evangelho para ele caminhar, para ele trilhar. Ele precisa ter o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo. E eu aprendi há muito tempo atrás, nós falando sobre isso, a porta, que uma vez eu fui estudar, né, para mim aprender, poxa, falando sobre porta. O que significa porta? Quando a gente fala de porta, o que é? Porta é acesso. Sim. Uhum. Nós temos aqui o nosso estúdio, a porta tá fechada. Então, a porta fechada é um sinal para nós aqui de dentro. Nós precisamos de estar em comunhão e também um lugar reservado. Para quem tá lá fora, não entre. Uhum.
O acesso está limitado para Exato. você. Então, porta é passagem. Se eu passo da sala para a cozinha, automaticamente pro meu cérebro, pra barriga, eu vou dizer, tô com fome. Sim. Né? Da sala pro quarto, quero dormir. Há uma passagem, né? Então, sempre que eu passo pela porta, eu estou dando um sinal, né? Fisicamente e espiritualmente. Então, o porteiro, ele está te passando pela porta, porque ele está te levando para um novo trajeto de vida. E Jesus diz em João 3, aquele que nascer da água e do Espírito, Uhum. esse entrará no No reino de reino Deus. de Deus. Exatamente. Mas, Né? e é interessante, você vê que você vai esmiuçando o texto, cara, o texto vai dando respostas poderosas. Mas você vê, quando Jesus usa o aprisco ali, as ovelhas, o pastor. O aprisco, o porteiro, ele não tinha só o ofício de abrir a porta. Não. Ele era a própria. E o porteiro, ele cuidava das ovelhas. Para quê? Para que não viesse qualquer pastor e levasse a ovelha do fora. outro para fora. Então ele cuidava, ó. Então fala aí, se a tua voz, se for as suas ovelhas, elas vão ouvir a sua voz e vão vir até você. Sim. Então o porteiro tinha esse cuidado, porque as ovelhas, elas dormiam no aprisco. Então o porteiro que cuidava do aprisco. Então o Espírito Santo, ele faz isso conosco. Quando nós recebemos Cristo, que é a porta, o Espírito Santo é aquele que protege o nosso coração. É ele que faz com que a palavra de Deus gere vida nos nossos corações e também nós possamos transmitir vida às outras pessoas. Você percebe-se que as ovelhas que não ouvem mais a voz do pastor é porque já abriram mão do porteiro. Já não tem proteção. Já não tem a proteção. Exatamente. Que é Mateus Já não tem a 27. sensibilidade do 25, Espírito para perdão. ouvir a voz, Uhum. né? Pode falar, mano. Mateus 25, que é Uhum. a das 10 virgens, ninguém percebe, ninguém nunca fala, mas as 10 dormiram. Não diz que as 5 prudentes dormiram e as 5 imprudentes não dormiram. Uhum. As 10 dormiram. O texto diz, e chegando um sono pesado, as 10 virgens dormiram, né, pastor? As 10 dormiram. Sim. E a Bíblia diz, o que guardou as 10 prudentes quando dormiram? O azeite, né? O Espírito. Representando o É, Espírito. Representando o Espírito, o azeite em Em abundância, abundância. representando o Espírito. Então chega um momento da vida cristã, do cansaço, que você vai dormir. Vai dormir. E a Bíblia está falando sobre a volta de Cristo em Mateus Uhum. 25, que quando Jesus estiver vindo, vai chegar um cansaço sobre nós. É normal, as dificuldades, a perseguição, mas ela diz, não perca o porteiro. Tem o porteiro de sobra. A sua lamparina não apaga. O que vai fazer você ficar dentro do aprisco seguro É o porteiro. é o porteiro. Agora, um fator interessante, enquanto vocês Meu estavam Deus. falando aí que eu tô me lembrando, é o episódio da casa de Cornélio. Isso. O porteiro chegou lá antes mesmo que Pedro chegasse. É ou não é? É mesmo, O porteiro verdade. chegou lá em sonho, ele teve um sonho espiritual, pelo Espírito Santo ele sonhou o que é que ele deveria fazer para poder entrar pela porta que era Cristo. Então foi esse porteiro Você que vê que é algo. conduziu. Isso. Você que está nos ouvindo, todos nós precisamos ter esse porteiro na nossa Amém. vida. Todos nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque senão nós não vamos conseguir ir além. Antes de entrar pela porta da igreja, Isso tem aí, o porteiro. tem o porteiro. Tem ele, o Espírito Por isso Santo. que tem aquele hino, né? Antes que eu cheguei aqui, o Senhor já estava. A Amém. presença dele, Esse o é antigo, porteiro já estava lá. O porteiro já estava lá. Então, a presença de Jesus Cristo na nossa vida é que vai com que nós venhamos estar seguro, num abrigo seguro. É a presença dele. É saber que ele está ali conosco. É por isso que ele diz, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aqueles que perseverarem na sua palavra e tendo o Espírito, a chama acesa do Espírito no seu coração. Então esse porteiro aí, pastor, conclui para nós quem é, para todos entenderem facilmente aí. Então, gente, vocês que vai nos ouvir, esse porteiro é o Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer o homem do pecado, ele tem o poder de levar as pessoas em arrependimento, uma vez que essas pessoas se interessem pela porta, que é Jesus, através da sua palavra. Então o porteiro está aí para te conduzir, para que você possa passar pela porta. E esse porteiro é tão importante que ele está lá no plano de salvação. Atos 2:38.
arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como o irmão Mateus disse, é esse porteiro que vai conservar a palavra acesa lá no coração, porque ele vai substituir a nossa natureza comum por uma natureza espiritual. E o que vai evitar você de não ouvir teu pastor. Se ele estiver contigo, ele vai fazer com que você ouça seu pastor. Exatamente. O Espírito sempre vai te aconselhar, ouça seu pastor. Exatamente. Né? Ele vai te dar essa sensibilidade. Vai te dar. Vai te dar essa sensibilidade. Porque Ele é o termômetro. Né? Isso aí. Ele é o termômetro. Glória a Deus. E pastor, dentro deste ofício, a gente já está quase indo pro final desse maravilhoso podcast nesse dia, que você nos ouve aí, ou tarde ou noite, independente do momento. Pastor, dentro deste texto de João 10, que Jesus está falando sobre o pastor, qual é a importância do bom pastor, né? Quem é esse bom pastor? Como que nós podemos definir uma ou duas ou até 3 palavras, né, ou frases que o senhor queira definir, que me faz ser um bom pastor? Pastor que nos ouve, ministros, pregadores, pessoas que conduzem outras pessoas. O que faz dela ser um bom pastor, que é o que Jesus quer dar a voz nesse capítulo 10. Eu vou usar a própria palavra para dizer, do texto de João, capítulo 10, que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É aquele que gasta tempo com as suas ovelhas. É aquele que direciona as suas ovelhas. Ele realmente ele tem interesse em preparar alimento sólido para as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. As características de um bom pastor. O pastorado não é função. Função é secretariado. Eu posso ter qualquer função dentro da igreja, dentro do ministério. Agora, o pastor não é função. O pastor é um chamado. E ele vai responder por essa chamada, né? Ser pastor é uma chamada divina, né? Ser um bom pastor é algo extraordinário. É algo realmente que está na atmosfera espiritual. Então, a igreja de Deus, o povo de Deus, eles precisam de um bom pastor. E esse bom pastor, ele tem que ter a consciência de que Jesus deu a vida pelas ovelhas e ele também tem que dar a sua vida pelas ovelhas, né? Se preciso for, até mesmo a sua vida física. Se a morte chegar de algum aspecto por ele ser pastor, por amar as ovelhas, ele tem que partir sorrindo como Paulo, né? Eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, encerrei a minha carreira e eu tô indo receber a coroa que o justo juiz tem preparado para mim, né? Então, para ser um bom pastor hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar o nosso coração ser influenciado por esse mundo de religiosidade que existe hoje no meio dos líderes, entre aspas, espirituais dos nossos dias, nas quais eles não cumprem a função de pastor. Eles estão preocupados com seus interesses pessoais e as ovelhas estão ali simplesmente para dar a lã a ele, para prover a ele o que ele precisa. Mas o bom pastor não. O bom pastor, ele vai abrir mão de tudo pelas suas ovelhas. Vai abrir mão de tudo. Eu creio que a gente está chegando na parte final e já vamos dar para o pastor dar as considerações finais. Mas eu gostaria de deixar aqui um texto bíblico para complementar tudo aquilo que nós estamos falando. Nós vimos João no Novo Testamento, eu até citei ali Jeremias, versículo 23, 1. Mas eu gostaria de citar também Ezequiel, tá? O verso 1 até o verso 4. Você que nos ouve nesse momento, nos assiste, preste atenção nesse texto. Diz assim, ó, o profeta Ezequiel profetizando, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscardes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então você na sua casa, você pode estar ali lendo todo esse contexto
Alguns historiadores até afirmam que o texto de Ezequiel, esse capítulo 34 de Ezequiel, ele ali se cumpre com Jesus ali no capítulo 10 de João, e é um retrato de tudo aquilo que tem acontecido no nosso tempo, né? Naquilo que nós estamos vivendo. As pessoas se apacentando a si mesmo, não se preocupando mais com as ovelhas, não se preocupando mais com as ovelhas. E é isso que o pastor Samuel aqui veio nos ensinar, veio nos ajudar e nos auxiliar dentro do texto de João, falando do bom pastor. E esse bom pastor também, que é supremo, está acima de todas as coisas, é Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele que direciona as ovelhas para um caminho da salvação. Então é ele que os pastores contemporâneos dessa época anunciam. É ele. Em Atos diz que não há outro nome dado entre os homens na terra ou no céu que não seja o nome de Jesus, que nos alcancemos a salvação, para que nós venhamos alcançar a salvação. Então Jesus, ele é o centro. Então um bom pastor é que leva Jesus como um centro da sua vida. E ele dá a vida pelas suas ovelhas, como o pastor disse. O tempo, a dedicação. O texto de Ezequiel vai dizer o cuidado, a fraca você fortalece, a doente você traz ali um remédio para a cura. Você precisa ter essa preocupação. Não só com a gordura e com a lã. Isso vai ser uma consequência. Exato. Isso é uma consequência. Né? Porque se você cuidar bem da ovelha ali, né? Como vamos olhar, ir para o mundo animal, né? No aprisco, o pastor ele cuida da ovelha, ele cuida da lã da ovelha, trata ela, alimenta ela bem. Automaticamente, né? Porque também é natural, você precisa fazer isso com a ovelha, você vai tirar a lã ali, vai ter a lã. Mas o propósito principal do pastor é cuidar dela, é preservar dela. A lã, a prosperidade, é uma consequência. O pastor ele pontuou muito bem, e muito obrigado por isso, pastor. E o senhor ter falado que Jesus ele nunca negou a prosperidade para o seu povo. A questão sempre foi o coração. Aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Né, pastor? Irmão Mateus, deixa eu só pontuar, para mim não perder aqui a linha de raciocínio naquilo que você está falando, porque há uma inversão dos valores nos dias atuais. Entendeu? Então, assim, na cabeça de muitas pessoas, por causa da cultura e da tradição, na cabeça de muitas pessoas o pastor tem que ser aquela pessoa simples, materialmente falando. O carro dele tem que ser aquele que tem que chamar os irmãos para empurrar. A casa dele tem que ser aquela mais ruim mesmo. Cheia de goteira. Cheia de goteira, tal. E não se engane, isso está na cabeça de muitas pessoas porque isso é cultural, é tradicional, entende? E o objetivo do pastor não é se dar bem materialmente, vamos falar assim com palavras coloquial para que todos entendam bem. Não é se dar bem materialmente, só que tem um porém. A Bíblia afirma para nós, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: os presbíteros, ou seja, os pastores que administram bem a igreja, são dignos de dobrados honorários e que igualmente vivam do evangelho. Isso é uma visão de Paulo. Sim. Certo? E 1 Coríntios 9,14 fala assim, ó: assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho, né? Então nós precisamos entender uma coisa, né? Existe um dos maiores evangelistas da história, chamado Billy Graham. Ele afirma uma coisa que eu acho assim extraordinário, que o evangelho não tem preço, mas o ministério tem. Verdade. Os pastores têm esposa, eles têm família, eles têm filhos, e se ele, como a Bíblia diz, se ele é digno de honorário dobrado, isso tá muito mais claro dentro das escrituras, como precisa ser, como a igreja tem que olhar o seu pastor e tratar o seu pastor, do que qualquer outra coisa. Então nós precisamos entender, para os pastores que nos ouvem, para as pessoas que vão acessar, né, esse podcast e vão lá ouvir, né, que vocês possam analisar e ter em mente isso, né? O pastor, ele é alguém designado por Deus, ele não é um ser qualquer, e ele não é o menor entre a igreja porque ele serve. Ele é alguém que está ali designado por Deus. Ele é alguém muito importante no local em que ele está, e ele deve, sim, biblicamente falando, ser tratado com dignidade. Isso aí. Com dignidade, porque Perfeito. isso é a Bíblia, né? Nós não precisamos se exaltar, nós não precisamos se expor, não precisamos se ostentar, mas à medida que a igreja cresce, à medida que a igreja avança, há muitas coisas que podem serem feitas com os valores que entram na igreja, né?
A gente não pode relativizar a vida do pastor como alguém. Isso é catolicismo puro. É catolicismo puro. Como alguém realmente que não significa exatamente nada no meio daquela igreja. Ele é só o servente e ele tá ali. E graças a Deus, aí ele ora para as pessoas. Porque o pastor tem poder do Espírito Santo para abençoar as pessoas. Através dele a cura é dada para a igreja, através dele jovens entram para a universidade, através dele pessoas são libertas, famílias são estruturadas. E por que a dele não tem que ter estrutura nenhuma? Então essa é uma visão que precisa se encerrar, né, nesse tempo de escândalo que nós estamos vivendo, que é um tempo de muito escândalo nessa área, mas nós não podemos confundir as coisas. Bíblia é clara. É verdade, né? E também o senhor falou muito bem na questão de esbanjar, né? De ficar, nossa, um carro fora do normal, mansões, como tem sido pregado aí fora, né? Isso. Mas também, às vezes, a pessoa não vê também o quanto aquele pastor batalhou para chegar lá onde ele chegou. Exatamente. Tanto que ele estudou os cursos. Sim, e a igreja. Se dedicou. Que a igreja não foi aquilo, não era aquilo ali. Não é o que você tá chegando agora. Mas a igreja não era aquilo ali, era um quartinho pequeno. Uma salinha. Era uma salinha pequena onde ninguém queria frequentar, onde eu sofri, banco duro, onde era só eu e meu filho, eu cantava, pregava. É isso que às vezes. E aí agora, como consequência do trabalho, da dedicação, agora ele vai começar a colher os frutos. Vai aumentar a membresia, a igreja vai crescer. Isso é uma consequência do ministério. Nós não se preocupamos com isso, mas isso é uma consequência. Exatamente. O pastor que exerce esse ministério já tem a certeza que Deus vai fazer. E não é querer ser prepotente também falar, né, no tom que eu vou falar, mas como é ruim você ouvir ou ser cuidado por alguém pior que você. Ele tá numa situação pior que você. O que ele vai te ajudar? Isso aí. Qual credibilidade que você vai ter? Poxa, pá, o senhor pode... Aí você pode... mas ele tá pior que eu. Sim. Então, assim, eu levo isso pro meu ministério. Eu levo isso pra mim, como Renato. Por que eu vou dar um estudo? Eu vou pregar pra alguém que eu tenho menos conhecimento. Eu tenho, menos conhecimento. Se eu tô à frente, eu tenho que ter mais conhecimento. Se eu sou pastor, eu tenho que orar mais que o membro. Eu tenho que conhecer mais que o membro. Entendeu? Por mais que tenha irmão que cresça, que faça universidade de teologia, que estude, o pastor e o líder, ele tem algo a mais. Ele tem que ter algo a mais pra apresentar. Por quê? Porque é horrível ouvir alguém que não tem o que te apresentar. Eu tenho uma frase pra mim, né? Uma coisa pra mim que eu costumo dizer assim. Se eu não oro, eu sou o primeiro a não querer me ouvir. Exatamente. Verdade. Se eu não sou dedicado, eu sou o primeiro a não querer me ouvir. Então, o pastor, ele se dedica. Ele gasta tempo estudando. Ele gasta bastante tempo orando por você, de madrugada, nos dias que ele tem a oportunidade. E se ele não tem direito àquilo que você está ofertando e dizimando na igreja, de ser sustentado por aquilo e ganhar bem, você está dizendo que a mensagem dele não tem valor alguma para você. A dedicação dele para você tanto faz. Então nós, irmãos, como membro, eu falo para nós todos, nós temos que valorizar nosso pastor. Né? Certa pessoa foi falar para mim de um pastor esses dias, eu disse, não, mas a gente tem que valorizar o pastor, independente de quem ele seja. Mas o erro é dele. Pode ser, eu acredito que quando uma pessoa sai da igreja, eu pego pra mim 50% é culpa, sim, de um pastor, mas 50% é culpa da pessoa. Ou até mais, às vezes. 80% da pessoa e 20% do pastor. Mas não ponha toda a culpa no pastor. Porque o pastor, ele não tinha obrigação nenhuma de cuidar de você. Né? Ele não tem obrigação de ficar acordado de madrugada, te pegar como uma criança, te dar uma mamadeira e tudo. A gente tem que honrar ele, tem que respeitar o pastor, tem que ver, você tá dormindo, ele tá acordado. Você tá comendo, ele tá jejuando. Você tá rindo, ele tá chorando. Você tá rindo, ele tá chorando. Então vamos honrar mais os pastores, irmãos. A gente falando aí do bom pastor, que é esse tema maravilhoso nesse dia. E olha, dá pra fazer parte 2. A gente tá. Vamos aí. Quem quer a parte 2, comenta aí. Parte 2, parte 2 que a gente vai fazer. E a gente tem que honrar os pastores. Honrar porque pra mim, é o ministério mais. É o trabalho e ministério mais árduo do mundo. Do mundo. Eu não me lembro quem disse. Mas tem um grande estudioso e pregador que diz que o pastoreado é o trabalho mais árduo da terra, mais difícil. Pastor Renato, eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui nessa tarde. Eu não carrego nenhum tipo de orgulho comigo, mas se tivesse algo de que eu tivesse de me orgulhar, no meio dos grandes, pessoas em posições, seja
no estado, na federação, na área do conhecimento. Eu falo isso porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim, certo? Então, uma das coisas também que os pastores que vai nos ouvir, eles têm que colocar em mente, eles não são menores do que ninguém. Isso mesmo. Vocês Exatamente. são embaixadores de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde nós estivermos, nós somos embaixadores de Deus. Isso mesmo. Então nós não temos que ter esse sentimento, meu Deus, aquela pessoa ali tem tanto diploma, não tem nenhum. Não! Você tem que se posicionar, porque você tem a palavra de Deus. Isso é É verdade. tudo, né? É a base. Superior É a tudo. tudo. É superior a tudo. O conhecimento que nós temos, ele vem do onipotente, do onisciente, do onipresente, daquele que controla todas as coisas, né? Então, é tempo de pastores que foram chamados por Deus se posicionarem nos seus lugares, da onde eles foram chamados. E realmente assumir, né, o seu ministério como tal, diretamente ou indiretamente, e se dar o valor como pastor. Não se Pensa diminua. pura. Você é um homem chamado por Deus, você é o embaixador de Deus, é um representante dele na terra, e não existe ninguém maior do que a tua posição aqui nesse mundo. Não existe. Amém. E é isso aí, irmãos. E com essa Abençoe. fala do pastor Samuel, né? Nós estamos chegando ao fim desse episódio. Pensa. Que pena, né, irmãos? Mas a gente não pode deixar muito longo, porque senão fica duro pra você assistir aí. E também a gente tem que deixar sempre aquele gostinho a mais. Quero mais. Temos que deixar sempre aquele volte pra se alimentar de novo nessa casa, que a comida nesse restaurante é boa, né? Amém. Amém. Foi de grande bênção, né, ter o nosso pastor aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Talvez um desafio, É um desafio, um grande desafio. mas foi uma bênção, tá? Muito obrigado por compartilhar do seu conhecimento, né, da sua estrada na fé. E também aí à luz da Sagrada de Deus podermos aí esmiuçar grandes ensinamentos aí que não só vai ficar entre nós três aqui que estamos aqui, mas vai para você na sua casa, abençoar a sua família, os seus líderes, sua igreja e para todos aqueles que você compartilhar também. Por isso que é muito bom você compartilhar, curtir, comentar aí, tá? Se você precisa de oração, se tem algo que te tocou aqui em alguma parte aqui desse programa, você coloque ali, escreva, tá? E se você também quer a parte 2, igual o irmão Renato falou, você pode estar comentando aí também, que vai ser de grande bênção. Então, muito obrigado, pastor Samuel, tá? Eu queria deixar esse momento também para o senhor fazer as suas considerações finais, tá? E foi um prazer enorme de ter o senhor aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer então por este momento, por este tempo, né? E foi a primeira vez participando de um trabalho como este. Então vai assistir aí possivelmente as suas falhas, principalmente falando, não olhando para aquela câmera ali, né? Eu fui orientado, portanto, não consegui fazer o tempo todo. Mas eu agradeço pela grande oportunidade e peço que Deus continue abençoando, né, o pastor Anderson, que é o diretor desse trabalho, aqui o irmão Renato, o pastor Renato, melhor dizendo, e também o irmão Mateus, que vocês possam ser usados através desse canal para transmitir conhecimento, estabilidade espiritual e principalmente uma oportunidade de salvação para todas as pessoas que ouvirem, né, essas mensagens que estão sendo gravadas e transmitidas, e que Deus possa usar isso como uma ferramenta poderosa para a salvação de alma. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe, tá? Tenha um ótimo dia, noite, tarde aí com você, com sua família, e que Deus possa aí a cada dia mais acrescentar a nossa fé através da sua palavra, que é viva e eficaz. Que Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais. Logos no seu coração. Obrigado por ter assistido a mais um episódio do TrueCast. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para receber as notificações de todos os nossos episódios. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Deus abençoe você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.